todo mundo está sabendo desta vergonha que o Lewandowski garantindo que o Pazuello permaneça em silêncio na CPI. Quer dizer, a casa já caiu, né, Lu? Já caiu geral, bicho. E sabe o que é o mais legal? É a gente descobrir que o Pazuello, além de ser um bosta de um ministro, um merda de um como é que diz o cara aqui que... A única coisa que o Pazuello sabe fazer é andar sem máscara no shopping. Mas a gente descobre essa semana que, além de tudo, ele é um cagão. Ele morre de medo. E ele tá morrendo de medo. Desde que... Você viu esse meme? Tem um meme rolando na internet. Ah. Que de um lado é ele e de outro lado é o Lampião. Aí no Lampião é o rei do cangaço e ele é o rei do cagaço. Ele é o rei do cagaço, mas ele é um cagão mesmo. Ele tá morrendo de medo de sair preso da CPI. E a real, eu acho que se ele for de peito aberto, isso falando sério, eu acho que ele sai preso. Aliás, se ele contar a verdade, cara, não dá pra segurar a bomba que esse vagabundo tem na mão, né, cara? Então, só que a gente não se atenta para algumas coisas dessa decisão aí. É claro, ele teve a garantia de ficar em silêncio, porque ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Concordo. Mas ele vai ter que responder as perguntas da CPI sobre fatos que ele tenha presenciado, mas que não envolvem diretamente a pessoa dele. Por exemplo, se perguntarem sobre alguma ação ou pressão do Bolsonaro, ele tem que responder, é obrigado a falar a verdade, né? Sim. Porque não pode mentir na CPI. Então, quer dizer, ele pode ter livrado ele como pessoa na questão das respostas, mas ele vai ter que falar o que ele sabe. E eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que ele tá tentando livrar dele, porque ele tá vendo que a casa vai cair. Todo mundo tá vendo que a casa vai cair. Eu lembro que no começo da pandemia subiu coisa absurda o número de mortes por doenças respiratórias em Minas Gerais. Quando o Zema abraçava o Bolsonaro, beijava, os dois dormiam junto, cara, morte por asma em Minas Gerais saltou de 120 no ano para 1.500. Um exemplo, essas coisas subiu 803%. Tem uma manchete, inclusive, na Folha de São Paulo dando esses dados. Agora a coisa explodiu de vez. E aí não se tem mais... A gente não tem os dados reais, como você disse, e Minas Gerais, durante muito tempo, perdeu o controle da pandemia, né, cara? Não, então, e eu queria falar o seguinte, quando eu fiz uma postagem no meu perfil pessoal, em março, nós estamos em maio, né? Quer dizer, eu fiz em março de 2020, nós estamos em maio, isso faz 14 meses, 1 ano e 2 meses. Eu fiz uma postagem lá, de que eu vi uma notícia sobre pesquisas de pesquisadores da Oxford na época, e postei falando, naquela época... Tinha morrido muito pouca gente no Brasil. E os pesquisadores, eles estavam projetando que o número de mortes no Brasil chegaria a 470 mil, uma coisa assim. E eu postei. Eu apanhei no Facebook dos meus amigos e fui zoado, ridicularizado, até não querer mais. Aí essa semana eu fui lá, achei esse post e recompartilhei. Sabe quantos bolsonaristas vieram me zoar até agora? Quantos? 0. Nenhum. Eles, o ano passado, acabaram comigo. Nenhum veio. Porque contra fatos não há argumentos, né, Lu? Exato. Não, e a galera que quer lutar contra a ciência, né? Os caras estudam. Os caras passam anos e anos e anos na universidade, se aprimoram, faz o cacete. E aí, eles emitem opinião sincera e estudada sobre o assunto. Aí vem o Chico, que trabalha no bar do Zé, falar que nós estamos negando, que nós não queremos trabalhar, que nós somos de esquerda e nós somos comunistas. Essa daí, ó, inclusive é uma coisa que eu queria falar agora.
que o Otto Alencar, que é senador, ele falou assim, ó, nunca pensei que alguém que não tivesse formação, tá vendo como tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar? Alguém que não tivesse formação pudesse dar receita para 215 milhões de brasileiros, é isso. E ele foi modesto, dos 215 ele foi modesto foi ainda. Modesto, é mais gente, né? Não, como o Micto disse uma vez, não existe comprovação que faça bem, mas não existe comprovação que faça mal. Pior que existe comprovação que faça mal. Você lembra disso, né, mano? Você sabe o que é difícil de discutir com esse pessoal? O bolsonarista, na época da campanha, o que ele falava? Que era o que o Mito falava. O Mito falava o seguinte, falava assim, todo mundo acusava ele de não entender nada de nada. O que ele falava? Eu não preciso entender de economia, porque ele vai pôr um cara que entende. Eu não preciso entender de saúde, porque eu vou colocar um cara que entende. Só que chegou na hora, ele não tá nem aí com quem tá lá. Ele não quer um cara que entende. Quem manda é ele. É o que diz isso aí, ó. Um cara que não estudou nada de nada, ele quer que faça do jeito dele. E o pessoal que antes dizia o contrário, fala, não, vocês falam que ele não entende de nada, mas ele vai por quem entende, agora acompanha o que ele diz e sabe, não tem nexo, não tem... É muito difícil, né, Lu? Ah, velho, é o lance do... Você paga, você leva. Esse é o lance, né, cara? Infelizmente... E a gente sabe que alguns meios de comunicação, como funcionam e tal... Não tem uma... Aliás, até tem uma opinião formada, mas não pode emitir. Tem que ver quem paga o salário de cada um. Porque uma coisa é o jornalista, a gente tem que entender isso. O jornalista tem a posição dele pessoal. Outra coisa é o que a empresa que ele trabalha representa. Por exemplo, quem são os donos da Globo? Os donos da Globo investem o dinheiro onde? De que forma? Os donos da Globo são a favor de privatizar empresas ou não? Os donos Entendeu? Então, se tem um governo que é contra a privatização, os donos da Globo vão se colocar contra, porque eles têm interesse na venda das estatais. Óbvio. Porque eles vão ganhar dinheiro com isso. Só que entra um cara tão maluco que eles deram um tiro no pé gigantesco. E agora eles estão vendo que... talvez eles estão num como que fala assim, num beco sem saída, né? Ô Boi, eu acho que eles não calcularam direito o tamanho do estrago que eles poderiam fazer elegendo Bolsonaro, que a Globo tem papel primordial na eleição do Bolsonaro e todo mundo sabe disso. É o seguinte, a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente precisa de ajuda, nós não vamos conseguir fazer tudo sozinho, então vai lá. Se inscreve no nosso canal do YouTube. São dois. Gabinete do Ócio, que são as entrevistas completas, os episódios completos. Mas também tem um canal de resumo que vão estar lá as partes mais polêmicas. Quem às vezes está na correria, quer ver apenas um assunto tal, Gabinete dos Cortes. Os dois no YouTube. É fácil de achar. Coloca lá, Gabinete do Ócio, Gabinete dos Cortes, né, Lu? Facinho. É isso aí, não, E aí, como eu disse, se inscreve lá, aciona o sininho, você sempre vai ser notificado dos nossos vídeos. Meus amores, obrigado mais uma vez por tudo. Galera... Beijo pra todo mundo. Em breve estaremos de volta, se Deus quiser e se o Lu quiser, porque às vezes ele não quer. Eu não quero por causa de preguiça, porque eu sempre tenho fome. Mas vamos indo. Uma hora a gente chega lá. Um abraço, um beijo, tchau! Beijo, tchau!